Olá, nós vamos começar hoje uma disciplina nova, que é a enfermagem em clínica cirúrgica 2. Então, começando a disciplina, que vocês vão estar acompanhando na apostila, nosso tema de hoje começa com infecção hospitalar, que o conceito é qualquer infecção adquirida antes da internação, durante a internação e após a internação, desde que esteja, no caso após internação, desde que esteja relacionada à hospitalização. No Brasil, o que piora a infecção é exatamente o tráfico intenso de pessoas circulando dentro da instituição. Isso quer dizer de pacientes, de funcionários, de visitantes, e os hospitais também, outro fator que se torna muito importante em questão da infecção é o tamanho dos nossos hospitais. São hospitais muito grandes, hospitais muitas das vezes mal planejados, hospitais antigos, inclusive, e que às vezes o corredor da própria enfermaria ou da ala ele serve para corredor de outros setores. E quem paga por esse prejuízo? É exatamente o paciente, com o aumento do tempo da internação, a instituição que acaba tendo mais gastos com esse paciente e a sociedade, porque nesse caso, se aumentar o tempo de internação, reduz o número de leito e o aumento do custo dessa internação. Quais são os agentes etiológicos causadores da infecção? Nós temos aí as bactérias, que são os aeróbios, anaeróbios e os anaeróbios facultativos. Se vocês lembram em microbiologia, vocês estudaram exatamente esses elementos. E aí das bactérias, nós temos aí a Staphylococcus, Streptococcus, a Salmonella a mais grave que é a Pseudomonas, que quando o paciente acomete qualquer uma dessas bactérias, tem que ser feito sim o controle, tem que ser feito toda a avaliação do paciente. No caso da Pseudomonas, inclusive, o paciente deve ser colocado em isolamento. Nós temos outros agentes etiológicos que são os vírus, nós temos aí patologias virais como a hepatite, a influenza, o HIV. Nós temos também como agente etiológico os fungos e as leveduras, no caso uma cândida. Quais os mecanismos de infecção? Depende do micro-organismo. Por que depende do micro-organismo? Depende de qual a resistência que esse micro-organismo tem. A virulência e a resistência são fatores importantes quanto a isso. Nós temos dois tipos de resistência: a inespecífica, que são barreiras que impedem a penetração do micro-organismo de modo mecânico, e nós temos a específica ou imunidade, que se desenvolve no organismo, criando, o próprio organismo desenvolve barreiras de proteção. Na epidemiologia, existem dois tipos de infecção: a não hospitalar, que o paciente já chega com a infecção, e a hospitalar. Porque o que acontece para ela ter sido hospitalar? A própria flora do paciente, que leva ao aumento da infecção, provocada através de procedimentos contaminados, por exemplo, uma punção venosa inadequada pode ocasionar uma flebite. Aerosol, através do ar, espirro, forma direta, que alguém contaminado transmitiu. E a forma indireta, que é através dos fômites, através de objetos. Quais os fatores predisponentes no caso da infecção? Nós temos aí os inerentes ao próprio paciente, que é a idade, o fumo, a malformação, a congênita, lesões cutâneas. Temos aí também patologias como diabetes, insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. As inerentes ao tratamento, que é a biópsia, os medicamentos invasivos, a passagem de sonda, a implantação de prótese, aí pode ser até as próprias próteses ortopédicas.
Nós temos aí o que vai influenciar nesse fator dos inerentes ao tratamento? O tamanho local da ferida, o local e tipo de cirurgia, entre outros fatores. Inerente ao ambiente hospitalar, que é o ambiente poluído de antibióticos e quimioterápicos, os micro-organismos cada vez mais resistentes, os imunodeprimidos, aqueles pacientes que são considerados imunodeprimidos, a circulação intensa de pessoas, que sempre vai ser colocado como um fator muito alto de contaminação, e a própria planta física da estrutura do hospital, que é inadequada. Quais são os tipos de infecção hospitalar? Aí nós falamos da parte operatória. Nós temos aí as feridas limpas, que é a ausência de infecção em condições próprias. É aquela ferida que a gente considera seca, sem presença de secreção. Nós temos a potencialmente contaminada, que os locais de fácil contaminação e de difícil descontaminação. Esôfago, intestino, esôfago, estômago, ouvido externo. As contaminadas, que não há supuração, mas o local da ferida existe uma flora bacteriana aumentada, que é o caso do reto, da região da vagina. E a infectada, que é a região com presença de secreção purulenta. Existem mecanismos que favorecem a infecção. Quais seriam eles? A urina, através de uma sondagem vesical, a broncopulmonar, que é através da inalação de micro-organismos, a bacteriomia, que os micro-organismos entram na corrente sanguínea, e a gastrointestinal, que é a alteração da flora intestinal. E aí, nessa situação, qual que é a atuação da enfermagem no controle da infecção? Nós sabemos que hoje, por lei, é obrigatório ter a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é o CCIH. Mas o que cabe também a nós, enquanto cuidadores, realizar procedimentos na técnica, uso das EPIs, que a enfermagem se limita muito a isso, mas sim temos que nos colocar que EPI é necessário, sempre a lavagem das mãos, usar antissépticos conforme a indicação e o protocolo da instituição, seguir o protocolo do combate à infecção e cuidados com os fluidos corporais. E classificar e aí como que nós vamos classificar os artigos como potencial transmissão? Aí nós vamos classificar ele da forma críticos, que tiveram contato direto com o paciente, semicríticos, que tiveram contato com a mucosa íntegra, os não críticos, que entraram em contato com a pele do paciente íntegra e não entraram em contato com o paciente. No caso, por exemplo, as mesas, a mesa, o suporte de soro. E também lembrar que a equipe profissional é uma grande fonte de contaminação, portanto, em relação ao ambiente, reduzir o número de acesso, higiene sempre do local e EPI. Lembrar que a mesa, o suporte, a cama devem ser higienizados sempre e feito a descontaminação após a alta ou a saída do paciente. Em relação à equipe, uso de técnicas assépticas. E em relação ao centro de material, sempre material esterilizado e desinfectados. Quais os procedimentos técnicos? Verificar o protocolo da instituição para evitar contaminação da ferida, contaminação dos procedimentos, realizar os curativos, evitar infecção de urina, cuidado nas passagens de sonda, cuidado na aspiração do paciente, cuidados em fazer qualquer movimento com a cânula orotraqueal do paciente. Então, esses são procedimentos que, quando realizados na técnica, evita bastante a infecção, ok? Nossa aula por hoje é só e amanhã eu espero vocês novamente.